Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou passar alguns exercícios para que a gente consiga trabalhar a rotação do tronco. Geralmente a gente trabalha bastante a rotação de quadril, a inclinação do tronco, mas hoje nosso trabalho vai ser um pouquinho diferente. Você vai precisar só de um colchonete e vamos começar sentados, com as duas pernas estendidas e a ponta do pé bem para cima. Procure sentar bem em cima dos seus isquios, são os ossinhos do bumbum, e esteja em algum local que você consiga abrir os seus braços lateralmente e tenha espaço para movimentá-los. Bom, outra coisa bem importante para essa aula é que você imagine que está encostado em uma parede, somente imaginar, para que você tenha essa coluna bem estendida. Então vamos iniciar a nossa aula. Antes de começarmos a fazer as rotações de tronco, vamos fazer uma flexão no sentido de um alongamento. Afasta as suas pernas um pouquinho além do seu colchonete ou além da largura do seu quadril. Coloque as suas duas mãos na sua frente, respira fundo, olha primeiro para as suas mãos e começa a deslizar pelo chão mesmo, as mãos lá na frente. Pensando em uma oposição, as mãos vão para frente e as costelas para trás, só para a gente poder criar essa curva C da coluna. Respira e volte lentamente de baixo para cima, com aquela sensação que a coluna foi encostada em uma parede. Mais duas vezes, respire. Olhe para suas mãos, já fazendo uma flexão da cervical. E cria também um pouquinho de oposição das mãos contra o colchonete. Então vai pressionando esse colchonete, deslizando essas mãos lá na frente. A cabeça não despenca. Chegou no seu limite? Guarda bem o seu umbigo, projeta suas costelas para trás enquanto os braços querem ir para frente. E volte lentamente de baixo para cima. E a cabeça é a última a voltar e você colocou as suas costas na sua parede imaginária. Mais uma vez, com essa mesma velocidade e com todas essas intenções. Respire fundo, olhe para suas mãos e criando resistência das mãos contra o colchonete, você desliza para frente, projetando o seu umbigo e as suas costelas para trás, mantendo os seus pés voltados para cima. Se no seu caso for um pouco difícil ou desafiador essa postura por falta do alongamento dos isquios tibiais, da musculatura posterior da coxa, você pode e deve afrouxar um pouquinho o seu joelho. Você vai perceber que as mãos vão deslizar e essa curva C vai ficar mais fácil de acontecer. Então vamos voltar de baixo para cima e a cabeça última a chegar. Nós vamos fechar um pouquinho as pernas, mantendo ainda um espaço entre elas, mas não além da largura do quadril. Vamos começar fazendo uma rotação de tronco com as mãos atrás da cabeça. Então coloque a sua mão direita com os dedos fechados, coloque a sua mão direita bem atrás da nuca, coloque a esquerda em cima da mão direita. Pode ser que já nessa postura fique um pouco desafiador para você, mas vamos nos concentrar em encaixar os ombros, passar um zíper no abdômen e manter os cotovelos bem abertos. Respire fundo e nós vamos primeiro rodar o tronco para o lado esquerdo, sem deixar as pernas movimentarem. Então vá no seu limite, não precisa fazer uma grande rotação. Vamos pensar em uma boa rotação. Inspire e expire fazendo a rotação e deixe o seu olhar acompanhar. Volte ao meio, respire e faça o outro lado, mantendo os cotovelos bem abertos.
mais 2 vezes para cada lado. E vamos pressionando a nuca contra a mão e a mão contra a nuca. Respira e olha para o seu lado esquerdo e roda para o seu lado esquerdo. Retorna ao meio e altere. Mais uma vez, respire. Voltamos ao meio sem pressa, imaginando que o nosso tronco do quadril para cima é como uma rolha que gira para um lado e gira para o outro. Ainda nessa postura, vamos abrir os braços, deixando paralelo ao solo, abertos na altura dos ombros. E vamos fazer mais 3 rotações para cada lado. Inspire crescendo pelo topo da cabeça, mantenha esse abdômen bem presente, bem acionado. E agora, quando você rodar para o lado esquerdo, você olha para o dorso da sua mão, pensando que a mão esquerda vai para trás e longe e a direita vem para frente e longe. Volte ao meio, só um pouquinho para frente, para não cortar o meu braço. Volte ao meio e faça o outro lado. Agora é o lado direito, você olhou para o dorso da sua mão, criando essas oposições. Respira, solta o ar. Respira, alinha sua coluna, cresce pelo topo da cabeça, mais abdômen. Deixa o seu abdômen mais presente. Voltamos ao meio, encaixa os seus ombros e mais uma vez, rode para o seu lado esquerdo e olhando para o dorso da sua mão. Voltamos ao meio e o lado direito. E volte ao meio, vamos descansar um pouquinho os braços, flexiona um pouquinho os seus joelhos, traga o seu abdômen em direção à coxa, para poder dar um conforto na sua lombar e um conforto nos flexores de quadril. Esse músculo bem aqui em cima, que geralmente é o músculo que a gente acaba acionando durante alguns movimentos. É treino para que a gente faça tudo pelo abdômen, tudo pelo nosso centro de força. Mas se nessa aula, nesse exercício, você começar a sentir o incômodo nessa região, flexiona um pouquinho o seu joelho, deixa o seu joelho um pouco mais frouxo para tirar de ação a musculatura flexora do quadril e focar mais no centro de força, pensando que do quadril para baixo não existe mais nesses movimentos, nessa aula. Então vamos para um outro movimento de rotação, pensando que nós vamos fazer um serrote agora. Vamos colocar a perna um pouquinho além do colchonete, um pouco além da linha do quadril. Vamos apoiar a coluna naquela parede imaginária. Abrir os braços, deixando paralelo ao solo, na altura do ombro, palma da mão virada para baixo. Zíper no abdômen, aciona muito o seu centro de força e cresça pelo topo da sua cabeça, imaginando que tem uma linha imaginária que te puxa para cima. Nós vamos respirar fundo e mais uma vez nós vamos rodar o tronco para o lado esquerdo. Agora, a gente vai trazer a mão por fora do pé, como se o meu dedinho da mão fosse serrar o dedinho do pé. Então, é por fora. Quando você fizer esse movimento, a mão de trás vai virar um pouquinho e você vai olhar, pensando na oposição da mão que vem para frente com o braço que vai para trás. Nós vamos fazer como se fosse 3 serradas. 1, 2, 3 e voltar de baixo para cima. Voltaremos ao meio e faremos o outro lado. Então, posição inicial, braços abertos, paralelos ao solo, palma da mão para baixo. Respire fundo e o primeiro movimento é a rotação. E você vem mergulhando em direção ao pé, parte de fora do pé e cerrou. 1, 2, 3 e volte de baixo para cima, alinhe as mãos, retorne ao meio, respire, lado direito, rodou e cerrou. 1, 2, 3, retorna de baixo para cima, alinhe os braços,
volte ao meio, mais 2 para cada lado. Respira, roda e serra, olhando para o dorso da mão de trás. 1, 2, 3, volte de baixo para cima, rodamos ao meio e alternamos. O lado direito e 1, 2, 3, voltou. Passamos pelo meio, mais uma e tem que ser o nosso melhor movimento. Respira bem fundo, faça a rotação e faça o serrote. 1, 2, 3, voltou, alinha, retorna ao meio. Respira fundo e lado direito agora. 1, 2, 3 e volte de baixo para cima, volte ao meio. Coloque as suas mãos do lado do seu corpo, volte a fechar um pouquinho as suas pernas e vamos nos alongar. Deite lentamente no seu colchonete, respire bem fundo. Vamos segurar o joelho direito por cima do joelho. Você pode estender a perna do chão ou você pode manter flexionada, o que for mais confortável. Se você estende, exige mais o seu alongamento. E assim a gente alonga mais essa região, que é a região dos flexores de quadril que eu expliquei para vocês. Deixe a ponta do pé esquerdo, que é a perna que está estendida, voltada bem para cima, para o teto. E faça uma leve pressão desse calcanhar contra o solo. Mantenha os seus ombros relaxados. Vamos respirar 5 vezes profundamente nessa postura. Sempre soltando o ar e relaxando o peitoral, deixando pesar as costelas no solo. Terminada a 5ª respiração, nós vamos trocar, segurar o joelho esquerdo e criar oposição agora da perna direita, do calcanhar direito que pressiona o solo. Lembre-se, os ombros estão bem relaxados. Você solta o ar e vai deixando pesar a sua musculatura no solo. Completada a 5ª respiração, agora nós iremos segurar os 2 joelhos. Você pode segurar por cima ou por baixo, tanto faz. A única dica é que você não cruze seus pés. Deixe paralelo e vai respirando sempre bem fundo, profundamente, 5 respirações. Quando você terminar, faça um grande espreguiçar, desperte o seu corpo para poder finalizar a sua aula. Espero que vocês tenham gostado das rotações de tronco, das minhas dicas. Espero vocês na próxima aula.